Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Biologia com Samuel Cunha. E hoje tô com um querido amigo meu, professor Silvestre, professor de Geografia, meu queridão, que também adora um chimarrão à barra. Então, tamo junto aqui. Silvestre, te apresenta e fala um pouco do teu trabalho. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvestre, eu sou do canal Hiperativo Geo, sou professor de Geografia e tenho aí um canal de vídeos bem divertidos, com vídeos rápidos, curtinhos, direto ao ponto na geografia para você que tem pressa. É isso aí, gurizada. Então, quer conhecer o canal, quer estudar um pouco de geografia? Recomendo muito o canal do professor Silvestre, canal bem completo, com aulas dinâmicas e edições muito boas, cara. Opa, parabéns, então muito bom. Não, mas por que ele tá aqui hoje? Pô, professor, Que tá geografia aqui? tem a ver com geografia biologia? tem tudo a ver. Porque hoje nós não estamos para falar em si de geografia, mas de uma experiência que o professor teve e que é sobre a redução do estômago, né? Cirurgia bariátrica, como também é conhecido. Se vocês verem os vídeos antigos dele, vocês vão ver que ele tá um pouco mais cheinho, agora tá esbelto, assim, o cara bodybuilder, né? Então, ele vai falar um pouco dessa experiência dele, que na verdade muitas pessoas certamente têm essa vontade de fazer a cirurgia. Então, não somos médicos, então eu vou dar a visão da biologia, dar um pouco da fisiologia, e ele vai entrar com toda a experiência. Quantos meses faz que tu fez a cirurgia? Fazem 4 meses que eu fiz a cirurgia. 4 meses. E aí, vamos começar assim com a pergunta básica, né? Quanto tu pesava antes, quanto tu pesa hoje? Eu pesava 120 quilos, foi o meu maior peso, sim. E aí, obviamente, para eu fazer a cirurgia eu tive que baixar um pouquinho. Mas eu tinha 120 quilos, hoje eu estou com 80, cravado. Tá louco, se não me falha a memória, são 40 quilos. quilos. 40 quilos. Então, ou seja, é um peso, cara, 10 quilos por mês, cara, de média. Um terço assim. do peso que eu tinha, cara, eu larguei embora. Mas isso é coisa de louco, né, cara? Então vamos falar assim, o que é essa cirurgia de redução do estômago? Existem alguns tipos, né? Sim. Que, claro, o médico que vai recomendar para a pessoa, se realmente ela precisar, vamos falar isso depois. Tem uma que eu conhecia, né? Que você simplesmente retira uma parte do estômago, costura o estômago, fica bem pequenininho. Gastrotomia, alguma coisa assim. Mas você não fez essa, você Não, fez um não. outro tipo de cirurgia. Um outro tipo. Daria para dizer, não é redução de estômago, Não, eles cara, chamam é um isso desvio. eles chamam isso de cirurgia metabólica, inclusive. Até o nome da cirurgia, que a gente chama de bariátrica, na verdade não é necessariamente. Porque, claro, bariátrica porque corta o estômago e tal, mas ela é mais metabólica do que física, não é simplesmente cortar o receptáculo da comida ali. Entendi. Na verdade, ele mexe muito com a questão metabólica, que a gente vai falar mais pra frente. Bom, então vamos aproveitar e falar assim, por exemplo, como é que foi a tua cirurgia, um geral, assim, um resumo para a gurizada que está interessada saber. Não foi redução do estômago, foi um desvio. Então, assim, resumidamente, o que foi feito, né? Na verdade, assim, pensem que aquele senso comum da cirurgia, né? Você tira uma parte do estômago, ele vai ficar menor e você vai comer menos, por isso você emagrece. Não. Hoje eu tenho 2 estômagos. Eu tenho uma parte pequena, que é como todo mundo conhece da redução do estômago, né? Que é onde vai a comida, que obviamente vai pouco, e a parte que existia, que sobrou, vamos dizer assim, que eles chamam agora de segundo estômago, é a parte onde eu vou ainda produzir todos os hormônios, todos os sucos lá, o ácido clorídrico, o gástrico, o entérico. Então, por mais que tu não esteja usando todo o estômago, parte dele está ali só para produção de ácido clorídrico, de pepsina, de enzimas. Todas aquelas enzimas aí, quando você fala de sistema digestivo, é o que produz essa outra parte. E óbvio, essa parte é pequenininha. Só que qual que é a situação? Vamos imaginar o meu intestino delgado em 3. Na primeira sessão para a segunda sessão, foi feito um desvio. Então pegou uma parte do intestino e foi colocado nessa parte pequenininha do estômago, onde vai a comida. E essa parte, onde vai para o duodeno, jejum, aquela parte toda, ele só vai unir essa outra parte na secção ali entre a primeira e o segundo setor do intestino delgado, vamos dizer assim. Então a digestão de fato ela acontece ali entre o primeiro e o segundo setor, mas não necessariamente só a digestão, a absorção também ela é bem menor. Claro, porque assim, nós temos 6 metros de intestino, eles têm as velocidades, as microvelocidades. Agora tu imagina, se a comida, como o Silvestre disse, ela vai direto, ela passa ali, passa pela porçãozinha pequena do estômago que está, né, nativa ali, e passa direto, é depositado direto na segunda porção. Então, são 1,5 metro a menos o intestino. Então tu vai absorver menos alimento. É uma condição que vai fazer você emagrecer bastante. Mas assim, quando é que tu pensou em fazer, tenho que fazer redução do estômago, a cirurgia, redução bariátrica e tal? Quando é que tu caiu a ficha e falou, tem que fazer?
Na verdade, eu tenho que fazer quando eu tive um pré-infarto, né, na verdade. Que é todos aqueles, eu não sei o nome exatamente se diz aí, se tiver algum médico, alguém que tá na medicina aí, sabe mais aí, coloca na descrição, no comentário. Na verdade, eu tive todos os sintomas do infarto e eu percebi que minha pressão ela era muito além daquilo que era desejável para alguém. Por exemplo, o normal, a 120/80, né, milímetros de mercúrio, eu tinha aí uma média diária de 18 por 12, 18 muito por alta. 13, extremamente alta. E para eu ter um AVC, era 2 toques, para eu ter aí um derrame. Porque tu tinha também colesterol, talvez. Então, alto. foi aí que assim, claro que antes tinha a questão da autoestima que eu já vou falar sobre isso, mas a situação caiu aí. Então assim, eu fumava, eu nunca fui beber, mas era muito refrigerante, era muito coisa errada, e tudo isso acabou colaborando para o meu quadro, digamos assim. Saúde, no geral, né? Vamos dizer assim, questão de saúde mesmo. Porque assim, se tu parar pra pensar, isso não era... era sobrepeso, tinha um peso acima do normal. Eu tinha uma protuberância abdominal, no caso, né? Uma só gordura entérica. Toda essa região. Mas assim, ó, às vezes as pessoas pensam, vou fazer cirurgia, vou reduzir o estômago e tal. Mas isso talvez seja a última opção. O médico só vai realmente fazer cirurgia se tu já tentou outros meios para emagrecer. Que você tentou. Lembrado. Isso é bem lembrado, Samuel, porque assim, todo mundo que me pergunta Enquanto hoje... isso, já tomou chimarrão amargo, leite? Vamos. Microfone não, né? Então assim, na verdade, hoje nós temos o quê? Claro que quando eu me olhava no espelho, eu não gostava daquilo que eu estava vendo. Essa protuberância abdominal, essa gordura entérica, gordura intestinal, vamos dizer assim, não era nem um pouco agradável. Então eu já tinha visto aí questão de educador físico, personal trainer, academia, nutricionista, tudo isso já tinha essa ideia. Eu precisava emagrecer por questão estética, porque eu não gostava daquilo que eu via. E outra, eu estava começando a colocar a minha imagem no YouTube. Eu via já que não era agradável. Talvez tua autoestima ficou bem baixa porque tu enxergava um negócio que tu não te via ali, talvez. Exato, porque você, o obeso, você que é obeso, vai concordar comigo agora, que você não se vê como obeso, você vê como uma pessoa normal como qualquer outra. As pessoas te veem como obeso. Agora, quando você se vê numa foto, você não gosta. Por exemplo, se vocês verem as capas dos meus vídeos no canal no começo do Imperativo, você vai ver que eu não apareço em nenhuma delas. Porque tu não gostava da tua imagem. Porque eu não gostava da minha imagem. E aí deve ter muita relação. A gente sabe que existe, infelizmente, ainda pessoas que têm preconceito com outras que são sobrepeso. E às vezes o preconceito não é nem... é uma coisa completamente assim... Porque às vezes a pessoa é sobrepeso, mas está bem de saúde. Sim. O que tem? Né? Qual é o problema hoje em dia? Agora a questão é o seguinte, quando detona a saúde, e aí que tu começou a notar que a tua saúde vinha. Exato. E é importante colocar aqui, gente, obesidade é doença sim, tá? Só que existe um grande problema. Por quê? Porque você conhece aí a questão do preconceito contra homossexual, preconceito contra negro, com questão religiosa, com questão de classe social. E todos esses tipos de preconceito, querendo ou não, nessa ideia que nós temos hoje atualmente de evitar preconceito, do politicamente correto e tal, tudo isso, apesar de existir preconceito, ele é velado. Contra o gordo, não. O gordo, a piada com o gordo, ela é constante. Até o próprio gordo faz piada com ele mesmo como uma autodefesa. Entende? Mas na real ele não gosta disso. Então existe um preconceito muito grande. Inclusive eu combato hoje. Sim, porque... você tem todo o direito, tem toda, como pode ser, experiência, passou, você foi sobrepeso, talvez tenha sofrido essas piadinhas, talvez tu mesmo fazia as piadinhas para... Isso é um erro que as pessoas cometem, isso em todos os tipos de discriminação, até com mulher, piadinhas que faz com mulher sobre direção, sobre essas coisas. Essas são coisas que, por mais que, mas foi só uma piada, gente, quem sofre com essas piadas, o nosso direito de fazer piadas, o nosso direito de nos divertirmos às custas dos outros vai até onde não ofende o próximo. Exatamente. Inclusive com as pessoas que estão sobrepeso, tem que tomar essas piadas. E é uma coisa assim. Isso vinha tudo desmotivante, deixando a autoestima baixa. Então imagina também, Samuel, a questão do negócio. Eu sei, é uma doença, entendeu? Obesidade é uma doença. Então alguém vem tirar um sarro de uma doença que eu tenho, putz, é a mesma coisa eu chegar alguém com síndrome de Down e fazer uma piada com síndrome de Down. Tipo, é absurdo. Absurdo, é cabeça pequena. Mas agora veja, Silvestre, então, tu viu.
tu tentou emagrecimento pela academia, Não deu não certo. rolou. Tu fazia academia, estavam contando? É até importante colocar isso, Samuel. O meu corpo me sabotava. Em que sentido? Eu estava lá com um certo peso e de repente eu pensava, não, eu preciso fazer academia, eu preciso fazer alguma coisa porque não tá legal. Então eu ia na nutricionista, eu fazia dieta, eu malhava pra caramba e assim, em questão de um mês eu emagrecia 10, 15 quilos, eu achava, uau, que bom, né? Só que assim, continuando com a mesma dieta, continuando com a mesma carga de exercício e duvidar até mais, o que acontecia? O corpo é como se o teu corpo reconhecesse que não, para aí, vamos modificar a absorção, vamos aumentar a absorção de alimento em forma de gordura, porque estamos perdendo, ele está emagrecendo. É tipo aquela coisa, provavelmente você já deve ter falado no teu canal, a questão das hienas que são magras, o camelo que fica magro em determinada época porque não tem o alimento, o elefante, coisa e tal. Então, provavelmente deve ser uma questão biológica, inclusive. Por quê? Porque o meu corpo estava vendo uma sessão de crise energética, vamos dizer assim. E ele se resguarda. Gente, isso aí é uma coisa assim, ó. Falou em evolução. Por que a gente gosta de alimento gorduroso? Porque nossos ancestrais, cara, para sobreviver eles tinham que comer isso aí. Quanto mais gordura eles conseguiam, sabe-se lá quantos dias eles iam ficar sem conseguir alimento. Então a função de armazenar, naquela época, foi fundamental. Hoje se torna um problema, porque a gente tem acesso à comida, não é o problema. O problema é que esse acesso à comida ilimitado, com uma desregulação hormonal, essa vida corrida, que às vezes não nos permite fazer exercício, que vem, né, o índice de obesidade cada vez crescendo mais no mundo. E aí o que acontecia? Com a mesma carga de exercício, com a mesma carga de dieta, o que acontecia? Meu peso ele voltava a crescer num sentido assim absurdo. E aí o que acontecia? Vinha a parte vinha a parte psicológica, né? E o que acontecia? Me desmotivava, então assim, eu deixava de fazer dieta, eu deixava de fazer academia, mas meu corpo estava num processo de reganho de peso, então ao invés de eu manter o peso que eu tinha antes, eu alavancava ainda mais. Então, para mim a dieta era pior fazer, por quê? Porque quando eu me desmotivava, eu dobrava o peso. Então tu vê, né, gurizada, o professor Silvestre aqui, você que está tentando aí, que está pensando em fazer cirurgia de redução do estômago, antes de você fazer, obviamente você vai consultar o médico e tal. E o médico mesmo vai te receitar assim, não, peraí, tu já tentou nutricionista, tu já tentou academia, porque muitas vezes, né, a gente estava conversando um pouco antes do vídeo, muitas pessoas estão sobrepeso. Sobrepeso é uma coisa natural, tô 10, 20 quilos acima do peso, 30 quilos. Mas quando vê, essa pessoa não tem problema nenhum hormonal. Então uma academia, uma reeducação alimentar, quando ele resolve 100% disso, e aí não precisa fazer cirurgia. Porque normalmente salgadinho e refrigerante é a comida que as pessoas acabam usando e vê que simplesmente trocar o salgadinho por um alimento mais saudável ou o refrigerante por uma água, você já consegue, por um hábito simples, você já consegue emagrecer. Mas existem outras situações que é questão metabólica, como era o meu caso. Foi o teu caso e que várias pessoas que são hipotiroidistas e tal, que tem disfunção na tireoide. Então, se tiver assim, ó, para dar o passo, então, decidiu agora, tu fez todas as consultas, viu que não tinha outra saída, tu tentou várias dietas e não conseguiu emagrecer, foi no médico, o médico falou, não, então tu é um candidato a fazer isso aí. Numa consulta com o gastrologista, na verdade, o que eu fiz? Eu fui lá porque eu estava com refluxo, isso é uma coisa também que é da obesidade. Eu tinha muito refluxo e naquela semana eu tinha acordado engasgado, afogado com o meu próprio refluxo. E eu fiquei muito apavorado com aquilo. Então eu fui até o gastrologista para conversar sobre isso, ele me deu um medicamento e ele falou lá, Silvestre, isso é obesidade. Você já pensou em fazer isso um ano antes de eu tomar a decisão de fato? Legal. E o médico era amigo da família, inclusive, e aí eu fiquei meio pensativo. Mas assim, eu pensei, bem capaz que eu vou cortar, eu gosto de comer, eu gosto disso, jamais. Então foi uma semente que ele plantou, mas Mas sabe as fases do luto que a gente tem na psicologia? A primeira é a negação, então essa foi a minha, tipo, tá doido, isso não é pra mim. Mas enfim, aí eu continuei nessa constante e num certo dia lá com a cardiologista, eu cheguei pra ela e falei assim, doutora, o doutor Marco Aurélio, que é o doutor que fez a cirurgia comigo aqui, ele comentou sobre cirurgia bariátrica. O que a senhora acha isso? Porque eu não sei se eu faço, mas devido às circunstâncias eu comecei a pensar sobre isso. Ela disse, Silvestre, demorou para você fazer. Aí foi aí que aquela minha vontade, aquele meu desejo que estava aflorando, disse, tá na hora de eu fazer. Então, se ela chegou e disse demorou, quer dizer que isso vai ser mais benéfico do que trazer problemas para mim.
E logo após isso, uma semana depois, com os exames que a cardiologista pediu para eu fazer, eu levei os meus exames para o gastrologista e aí ele começou toda a sessão, toda a maratona, na verdade. Agora é uma coisa importante que tu falou. Tu vai fazer a cirurgia, tu tem que ver se tu tá com saúde. Porque, se eu não me engano, ela é permitida, talvez maiores de idade, menores não podem, não sei, tô chutando. E deve ter um limite máximo de idade também. Agora, qualquer pessoa que vai fazer a cirurgia passa por uma bateria de exames. Nossa. E aí entra as partes ruins, que a gente vai comentar também da cirurgia. Chama de bateria, mas é uma baita de uma maratona de exames, na verdade. Porque às vezes tu vai fazer uma cirurgia para diminuir a obesidade ou a gordura e tal, para reduzir riscos de saúde, mas quando vê tu não tá bem de saúde para entrar ali, né? Toda cirurgia tem riscos, né? Uhum. E tem a questão do nutricionista, tem o psiquiatra, é importante lembrar, porque isso mexe muito com a cabeça, gente. Tem a questão do endocrinologista, do fisiologista, médico de esporte, enfim, você tem aí uma maratona de pessoas para te dizer assim, de fato, você pode fazer que não vai dar problema, que vai trazer mais benefício do que malefício. Interessantíssimo, cara. E continuando aqui, Silvestre, tu fez todos os exames, foi apto, chegou lá, fez a cirurgia. E aí, vamos falar agora do pós-operatório? Do pós-operatório, vamos começar pelos problemas que porque eu acredito que o problema da cirurgia é o antes e talvez o pós-operatório. Sim. Que são os grandes, vamos botar assim, qual é o problema? A pessoa que está vendo o vídeo e que está pensando também em fazer cirurgia, fala assim, cara, será que vale? Porque, enfim, passou para os exames, o médico recomendou, mas ainda está nessa decisão. Vamos falar das coisas ruins e depois das positivas. O que tem de ruim toda essa função da cirurgia? Para a gente começar a entender, eu conheci o Samuel Cunha, gente, 2 dias antes da cirurgia. 2 dias. Eu conheci ele num sábado, na segunda-feira eu fui para a mesa de cirurgia. Inclusive ele está colocando o vídeo agora aqui para você ver. Então, qual que era o esquema? Naquele dia eu estava já num processo de dieta líquida. Então pensa num lugar onde tinha comida, um lugar diferente, que eu não conhecia o Rio de Janeiro, por exemplo. E do nada, você estava numa dieta líquida com um banquete do teu lado. Então era uma coisa bem complicada. Enfim, para começar o pré-operatório já é uma coisa meio complicado, porque você vai ter que entrar numa dieta líquida durante uma semana, você tem... Dieta líquida, você quer dizer não comer nada sólido. Não comer nada sólido, porém, claro que você não vai tomar só, tipo, como se fosse nada líquido ou a espessura de água, por exemplo. Não, você vai poder tomar uma canjinha, mas sem macarrão, sem carne. Você vai poder tomar aí, um caldo verde, só o caldo de batata. Enfim, você vai conseguir, obviamente, porque você precisa de energia. E ainda mais com o peso que eu tinha, precisava de muita energia. Mas o que não pode é ter parte sólida, eu acho que até por questão de asepsia na hora da cirurgia. Possivelmente para todo o teu trato digestório tá... Isso. E aí chegou na segunda-feira, o dia da cirurgia, e obviamente você é sedado, então eu só lembro de subir na mesa e estar já tudo feito, com o médico tipo, me dando um oi e eu meio abobado ainda. Até aí nenhum problema, a cirurgia está apagado mesmo? Claro, está apagado. Então, primeiro é o desconforto de qualquer cirurgia. Como foi uma cirurgia por vídeo, o que acontece? O gás fica durante muito tempo ali. É aquela, porque tem cirurgia que eles literalmente abrem, tem outros que fazem só... a exploradora laparoscopia e tem a videolaparoscopia, né, que foi a que eu fiz. Isso. Então, qual que é o esquema? Só para a gente poder entender aqui, pelo que eu conheço, se tiver um médico aí, alguém da medicina, explica melhor. Eles fazem vários furos para passar as sondas, né, as sondas de vídeo, e um deles é onde ele vai inflar todo o trato aqui para poder ter a visualização, porque aqui é tudo comprimido, tudo... Uma pausa aí, isso é interessante. Às vezes a gente acha que é a nossa anatomia, o coraçãozinho aqui, o intestino aqui. Não, é como se tudo fosse jogado. Fecha. Pensa numa carne a vácuo, né? Eu creio que seja mais ou menos isso. Vai tudo misturado, tudo junto misturado ali. Exato. Então o que acontece? Eles precisam inflar, eles precisam colocar um gás ali para poder visualizar as coisas ali dentro com uma maior facilidade. E obviamente não é oxigênio, porque oxigênio é inflamável, né? Então imagina colocar uma faísca ali, bum! É meio complicado. Então eles usam gás carbônico. Nesse sentido então, do gás carbônico, o que acontece? Ele demora para sair do corpo, isso dói, ele incomoda. Enfim, esse é uma das primeiras coisas. Sem contar que você está tudo costurado, vamos dizer assim. Então, o movimento é totalmente limitado. O primeiro dia de cirurgia, as primeiras 24 horas eu não posso sair da cama, até porque, por questões óbvias ali, para arrebentar um ponto interno, vai gerar mais problema ainda. Então, assim, o médico até chegou no dia para mim, assim, no segundo dia, e disse para mim assim, e aí, Silvestre, o que você está sentindo?
Aí eu falei pra ele, não, eu tô bem, doutor, eu tô muito bem. Na cabeça, eu quero morrer. A situação é essa. Tipo, eu tava ali totalmente arrependido nos primeiros dias, primeiro ao quarto dia. Eu disse, pelo amor de Deus, por que eu fiz isso? Mas saindo todos os perrengues iniciais da cirurgia, necessariamente isso acontece com qualquer cirurgia, aí vem os perrengues mais particulares, específicos da bariátrica. Que aí a questão da alimentação, do começo da alimentação, que você não toma, não é uma dieta líquida, você não toma uma sopa, você toma uma água suja de verdura. É importante isso tudo o nutricionista que daí vai te falar, tu pode isso, pode aquilo, né? Inclusive a nutricionista, gente, ela é a principal peça de todo esse processo, é importante lembrar. Por quê? Porque é ela que vai dizer o que você pode e o que você não pode comer. Se você comer uma coisa que você não pode comer nessa época, é fatal. É importante lembrar isso. Então, existem os perrengues? Existem, e muitos. Aí você pode estar pensando assim, então se tem perrengue, se tem problema, eu não vou fazer. Eu faria tudo de volta. Mesmo sabendo que... com todos os problemas que acontecem, que são normais do durante talvez mais de um mês. Sim, com certeza. Até hoje eu tenho. Mas é aí que vem a questão. Tu faria porque os positivos, pontos superam muito mais. E aí talvez o pessoal queira saber o que tu vê de positivo em tudo, toda essa modificação. Gente, é 10 quilos por mês, né, cara? E isso deve ser uma transformação que não é nem gradual, é extremamente rápida. Porque lembra que eu disse pra você, a gente armazena gordura porque a gente come, né? E nosso hormônio manda, guarda. Coloca aí de novo aí o meu antes e o meu depois. Tem então, vídeos aí. Tu vai ver, olha a diferença em 4 meses. Aí eu pergunto, Silvestre, como tua vida, desde da tua autoestima, quanto a tua capacidade física, quanto também da saúde interna, né? Colesterol, pressão, tudo mais. Vamos tentar entender assim, pessoal. Eu emagreci 40 quilos em 4 meses, vamos dizer assim. Eu vou mais além, tá? Eu emagreci 35 quilos em 3 meses. Tá? É bem mais, 5 quilos, talvez até um pouco menos aí eu emagreci no último mês, porque obviamente faz uma curva aí, vai chegar um momento que eu não tenho mais o que emagrecer, até porque meu corpo vai precisar de energia e não vai ter o que fazer. Enfim, nesse sentido, pessoal, então imagine eu carregando 40 quilos nas minhas costas 24 horas por dia. 2 daqueles galões de água que você quer, acho que é 20 litros, de 20 litros. Cada lado, assim. Então, imagine agora você subindo escada, você andando de bicicleta, você fazendo caminhada, você tentando praticar exercício, porque você não pratica, você engana, você mesmo se sabota na situação. Então imagine a carga que você carrega. Gente, até no próprio dormir, por exemplo, o peso que a minha barriga tinha sobre o meu próprio corpo me fazia o quê? Eu tinha ronco, eu tinha o problema de refluxo, eu tinha apneia de sono, isso é bem comum em pessoas complicada, né? Então tudo isso eu não tenho mais. Minha mulher diz que eu não ronco mais, eu nunca mais ronquei. Claro que aquela ressonância que todo mundo faz é óbvio que existe, mas o ronco forte, eu nunca mais tive refluxo. Mesmo porque, como a gente já falou ali, a parte do ácido clorídrico, ele só vai encontrar no meio do intestino. Então ele não tem como fazer a volta lá daqueles movimentos peristálticos que tem, né? Então, obviamente que ele não vai chegar. Então eu não sinto mais o suco gástrico, por exemplo, no refluxo. Eu não tenho mais refluxo. E obviamente porque não tem como ter. Mas a questão da falta de peso, por exemplo, aqui, eu não tenho mais apneia de sono, eu não tenho mais ronco, eu me sinto mais leve a ponto de eu conseguir correr, fazer uma corrida que antigamente eu ia jogar bola com os meus alunos, por exemplo, da escola, 5 minutos eu estava soltando os bofs, mas eu não prestava mais pro dia inteiro. Hoje eu faço um jogo inteiro e se tiver mais jogo eu continuo. Entendeu? Eu tenho essa condição, por quê? Porque são 40 quilos a menos que eu estou carregando. Claro que eu tive uma perda muscular de massa magra também, mas... Por causa da alimentação desse restrita nesses 3 meses. Normal, que tu pode ganhar facilmente depois. Tranquilamente numa academia. Entendeu? Isso, inclusive, eu já estou fazendo de volta. Mas a questão do proporcional à carga de peso, à carga que eu estava carregando, hoje em dia eu sou muito mais resistente, eu consigo mais coisas. Eu subi dessa escada numa boa. Por exemplo, o Samuel mora no 11º andar aqui. Eu andaria numa boa na escada sem estar ofegante demais. Eu conseguiria tranquilamente. Mas uma grande situação aqui, gente, é a questão da autoestima. Você se olhar no espelho e dizer, é esse Silvestre, é essa pessoa é assim que tu te vê, né? Que eu me via
mas o espelho não me mostrava. Isso é interessante até falar, porque isso varia de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa é gordinha e tal, e não tem nada contra isso, sabe? Eu acho que a autoestima, quando diminui, a pessoa não se vê daquela maneira, ou principalmente a saúde está prejudicada, aí que tem que recorrer a essa condição. Porque, veja, ser gordinho não significa ser feio, não significa ser... Não. Agora, ser gordinho e não se enxergar nessa situação e tal, tu te sentir mal com isso, problemas psicológicos, até porque tem esse preconceito de pessoas absurdamente... digamos assim, hoje desinformadas, né, e tudo mais, isso é um problema. Agora, quando pega a saúde, aí que a gente... eu acredito... Veja, a gente tem aproximadamente 6 litros de sangue. Teu coração é um punho fechado, né? E ele vai bombeando e tem que bombear esse sangue. Quanto mais gordura você tem, quanto maior é o teu corpo, mais força teu coração tem que fazer para bombear esse sangue. E aí vai ficar bombado. Né? E esse é o problema. Eu te esqueci de falar, eu também tinha hipertrofia muscular no coração. Imagina, porque era força, por causa da hiperpressão. Cara, o teu músculo, o coração é um músculo, e ele vai bombeando o sangue. Se ele faz mais força, ele bombeia o sangue com mais força. Destrói rins. Os rins têm 2 artérias, as artérias renais, que recebem o sangue. Se vem com uma pressão muito forte, além do normal, o teu rins começa a ser massacrado. Daqui a pouco tu tem insuficiência renal também. Então, isso é pior ainda. A obesidade não há problema se a pressão tá boa, se não tem colesterol, se não tem... Todas essas situações. E a pessoa estiver bem com ela mesma também. Aí, tá um pouquinho acima do peso. Essa é a grande questão. Porque muitas pessoas estão acima do peso, vão talvez querer fazer essa cirurgia bariátrica e vai parar no médico e falar, opa, só vai fazer antes de tentar as outras opções. Exatamente. Nenhum médico, pelo menos. Cirurgia bariátrica é a última opção. Se você nunca fez academia, se você é sedentário, se você se come mal, e você for direto no médico e o médico dizer, sim, vamos fazer, cai fora, foge desse cara. É perigoso. Esse cara é um veio o diploma dele. É um açougueiro. Açougueiro. Putz, aí é foda. Então, assim, para finalizar, a gente falaria novamente, então, que é isso. Essa cirurgia bariátrica, seja ela do tipo de redução do estômago, tal, que é o médico, lembra, a gente está dando a nossa visão um pouco de fisiologia e principalmente da experiência. Eu quero trazer isso para vocês porque muita gente tem curiosidade, eu explico isso na escola às vezes o que é e tal, mostro em imagem. Mas, gente, quem estuda isso a fundo é o médico. É ele que vai te recomendar, que vai te esclarecer, eu tô virando uma bagola, que é bagola. E vamos lembrar a situação também, Samuel, que o corpo humano ele é individual, então cada um tem uma forma de reagir a determinado estímulo. Então, o que deu certo pra mim pode não dar certo pra outra pessoa e tem que tomar muito cuidado. Só quem é o cara que sabe da situação é o médico, não tem outra situação. Samuel, é bom colocar a situação assim, porque hoje eu tô bem, mas assim, você vê uma pessoa gordinha acima do peso, eu me sinto igual aqueles vendedores de perfume de catálogo, sabe? Você já ouviu falar dos benefícios desse medicamento? Ou, por exemplo, aquele religioso que chega lá às 9 da manhã do domingo na tua casa para conversar com você e você não quer saber, mas por educação você fica ali ouvindo. Você tem essa ideia, você quer mostrar uma boa nova para a pessoa. Eu olho um gordinho e digo, gente, cara, tem uma vida muito boa para frente. Cai dentro, velho, vai embora. Porque eu sei que hoje os benefícios da cirurgia bariátrica, para mim, é bom lembrar, foi exponencialmente aí maior do que tudo aquilo que me deu problema. Continuo tendo problemas até hoje. Se eu como uma comida diferente, eu passo mal, eu tenho ainda alguns probleminhas. Mas tudo isso você vai se conhecendo novamente, você conhece seu corpo novamente e isso vai melhorando. Mas os ganhos de questão de qualidade de vida, de autoestima, são exponencialmente maiores. Então eu chego para as pessoas e digo, cara, vai conversar. Se você não conversou ainda com um nutricionista, vá falar com o nutricionista, com o educador físico, vai falar com o médico, né? Médico lá, endocrinologista, enfim, vai falar. Mas vai falar também com o gastrologista, gente. Por quê? Porque é ele o cara que vai falar. E a nutricionista também, claro. Vai falar com ela. Uma nutricionista que eu fiz lá, a doutora Juliana Ferrari, muito bacana aqui de Curitiba. Tá? E isso é importantíssimo a gente fazer, pessoal. Por quê? Porque a autoestima é outra. Você se sente bem e você está bem. Eu tô pronto aí, se Deus quiser, para correr uma maratona, quem sabe. Quem sabe. Também tem outra situação. Muitas pessoas veem assim um bariátrico, uma pessoa que está um tempo já com uma cirurgia e vê que a pessoa está com o rosto mais doentio, a pele caída.
Eu tinha esse preconceito também. Não, eu não quero ficar com cara de velho depois de fazer a cirurgia. Por quê? Porque de fato a pessoa, se ela não se cuidar, é importante lembrar, porque existem cuidados pós-operatórios e vai levar para a vida inteira, né? Que é a questão do suplemento. Você precisa estar vendo como é que estão aí as suas partes nutricionais. Então por isso eu aconselho aí a nutricionista o tempo inteiro. A gente, pelo menos aí a cada 2, 3 meses, você precisa ir no nutricionista para saber como você está. Para não ficar com aquele rosto mais envelhecido e tal. Você pode ter uma face mais jovial, mas ficar mais velho é só se você não se cuidar no pós-operatório também. Então tem todos os cuidados que vai manter também uma saúde visual, podemos dizer assim. Sim, com certeza. Então é isso, né, gurizada? O Silvestre, ele passou essa experiência dele, aconselha qualquer um fazer desse que já tenha se esgotado, Claro. aquilo que a gente já tinha falado, com consulta também. Ele aconselha, porque ele tem propriedade para falar o quanto isso foi de benefício para a vida dele. Fisiologicamente falando, obviamente, você vai ter, como ele está tendo até agora, 4 meses depois, alguns probleminhas, porque tem desvio. Teu corpo vai ter que se readaptar a uma nova realidade. E isso é um pouco penoso. Mas os benefícios, como ele falou, vão superar de 1000 isso. Então, é uma questão de se pensar, uma questão da pessoa se conhecer e ver o quanto isso está sendo prejudicial, o sobrepeso dessas pessoas. É importante lembrar, Samuel, que no Facebook tem muitos grupos de autoajuda. Sobre isso. Tá? E isso é fundamental na vida de quem está pensando em fazer e também já fez e está passando pelos primeiros problemas. Faz toda a diferença você entrar em contato com pessoas que já fizeram também para saber as situações. Eu vou aconselhar um aqui, Samuel. Por exemplo, tem Bariatricados, é um grupo no Facebook que é muito legal. Tá? E tem um perfil no Twitter chamado Bariátrico Surtado. É uma página de humor, mas ele traz bastante coisa legal, informação e que vai te fazer passar bem nessa fase crítica. Porque uma informação interessante também que agora me veio falando, cara, isso é importantíssimo, mas veja, o Silvestre, ele era sobrepeso, sim, mas não era um obeso mórbido, quando já estava... Não, estava no grau 2 já, estava quase indo para isso, mas eu ainda não estava. Porque em alguns casos a pessoa tem uma gordura muito excessiva, que depois ainda tem mais algo para fazer, que é tirar a pele, né? O excesso, sim, de pele. Porque tu imagina, se tu perde muito a pele, continua ali. Mas aí tem a questão da própria fisiologia, do próprio corpo, na verdade. Por exemplo, se você faz um enriquecimento, como é que diz? Um enrijecimento, não, é um fortalecimento muscular, você não vai ter tanto sobra de pele. Claro que eu tenho partes flácidas aqui ainda, aqui no braço, coisa que eu não tive. Eu tenho pescoço, coisa que eu nunca tive, entende? Mas isso volta. Claro que existem situações, se por exemplo aí você tiver acima de 40 anos, já vai ter uma dificuldade maior. Ou se tem 200 quilos e vai para 100 quilos. Também tem a situação, daí você vai ter que passar por uma cirurgia reparadora. No meu caso, talvez não seja a situação, porque eu posso recorrer ao exercício para isso, entende? Talvez, entendeu? Se eu não levar a sério o exercício, talvez isso possa acontecer comigo, mas não é o que eu quero fazer, não é meu propósito. Eu queria até deixar aqui, Samuel. Peguei aqui, ó, a minha camiseta. Olha que interessante, gente. Olha só, gente, essa aqui é a camiseta que eu estava vestindo no dia que eu conheci o Samuel. Aquele videozinho que vocês viram, olha só. Olha o tamanho. Dá quase que 2 Silvestre. Dá 2 Silvestre. Olha a camiseta que eu estou usando agora. Essa aqui é uma Extra G, pessoal. Eu estou usando uma M agora. Se tu põe essa camiseta aqui, tu sobra 2 palmos. 2 palmos de Silvestre dentro. Então, gente, espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Volto a dizer, se você assistiu até aqui e não conhece o trabalho do professor Silvestre, vai lá, Hiperativo Gel, um canal muito bom, um canal bem informativo, bem editado, com ótimas aulas, né, e curiosidades divertidas, aulas rápidas, direto ao ponto, para você que tem pressa. Para gurizada aí, principalmente que está, imagina, no Enem, fazendo concurso, vestibular. Nada, e então, aí, por exemplo, tá pirado com biologia, com química, vai lá, pega lá 5, 10 minutos de geografia, cara, porque eu consigo passar o conteúdo inteiro aí em menos de 5 minutos você está sabendo o conteúdo. Garanto. Não, e é bom mesmo. Eu não falaria se não fosse verdade. É bom mesmo. Eu já conferi várias aulas dele. Silvestre, um prazer imenso ter aqui. Eu que agradeço ter vindo aqui. Tomar um chimarrão amargo e compartilhar essas informações conosco. Informações muito interessantes. Eu confesso que nunca tinha conversado assim a fundo, como eu conversei contigo, com uma pessoa que já tinha feito. Vários artistas famosos. Sim. André Marques fez também, a gente sabe, passou de 160 quilos para menos de 90 também, ou 90, 90 e poucos. Então, é uma coisa que muitos de nós vê,
mas dificilmente a gente tem essa experiência aqui de uma pessoa que está aqui para falar dos problemas, ser real, largou real, aqui não tem problema, ele não está vendendo isso, ele não é médico, venha fazer isso. Não, para ele é diferente, então ele foi de coração mesmo dando essas dicas para vocês e eu me senti muito feliz com a tua presença eu aqui. Eu que agradeço, cara, você ter me chamado, de novo, pra falar. Quando você falou sobre isso, eu pensei lá naqueles caras que querem mudar a vida das pessoas. De fato é isso, eu quero trazer uma boa nova para as pessoas, mas eu não estou vendendo nada aqui. Eu estou querendo mostrar pela minha experiência de que se você não se sente bem com você, principalmente na questão de saúde, isso eu deixo frisado mais ou menos. Principalmente, né, cara? Principalmente aqui. Existe saída, então vá conversar e tire um pouco desse medo que você vai ter ideia aí do que pode trazer benefício. Fechado então. Valeu. Falou, gurizada. Até o próximo vídeo. Tchau.